Fala pessoal, estamos começando hoje o TreviaCast, que é um podcast que tem especialidade para trazer empreendedores da área da saúde. Eu me chamo Felipe Peçanha, sou CEO da Blast, uma agência de marketing especializada para a área médica. E aqui ao meu lado está o Bruno Petralha. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Petralha, sou médico de família com pós-graduação em geriatria e nutrologia e dono da Longevita Clínica Médica. Isso aí. E hoje, com muita honra e orgulho para esse podcast, eu trouxe a Úrsula Maais, que é nutricionista esportiva. Então ela vai falar um pouquinho da história dela, como ela começou, como que foi essa trajetória toda na área da nutrição. Oi, meu povo! Me chamo Úrsula Maais, sou nutricionista clínica e esportiva. Tenho uma clínica de nutrição chamada Clínica Maais aqui em Niterói. E eu tô muito orgulhosa e honrada de ser convidada aí para esse primeiro episódio desse projeto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Excelente. Muito bom. Úrsula, como é que você começou assim, na área da nutrição? Eu sei que você fez a UF, né, que é a faculdade aqui em Niterói. Como é que foi esse sonho? Você sempre projetou, sempre quis fazer nutrição? Como é que foi isso? Não, eu caí de bandeja. Eu sou da Zona Norte do Rio, então minha família sempre foi uma família que nunca fez faculdade. Eu sou a primeira da minha família que tem uma universidade, né? E eu caí meio de bandeja mesmo. Na época do vestibular, eu tava procurando o que daria para entrar. Tem muita gente na minha família que acaba sendo professor, que fazia ali aquela escola normal e era professor, e eu acreditava que eu ia seguir um pouco essa área. Na época, o que eu entrei foi para letras na UF. Cheguei a fazer 2 períodos de letras na UF, gostava das matérias, mas eu não me via como professora. E aí, sozinha no Gragoatá, assim, na época abriu o segundo SISU, eu falei, vou tentar uma coisa que eu gosto, tava já no processo de mudança de hábitos, e aí eu coloquei nutrição, passei e comecei a faculdade. E aí que eu fui me apaixonar, mas assim, foi zero romantismo, nunca foi o meu sonho, nunca era aquela universitária que queria a área da saúde. Eu caí, me encontrei, eu vi, cara, era isso, sabe? Então não tinha muito pra... Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Pô, legal, muito bacana. Eu olhei seu perfil é muito bonito, muito bacana, né? Você tem quantos? 17 mil seguidores? Isso. Como é que foi essa trajetória para você na internet, né? Você se formou, você já começou direto na internet, ou você esperou um pouco, foi caminhando, conhecendo o pessoal ainda, conhecendo o público, como é que era trabalhar com a nutrição, ou você já foi de cara pro Instagram? Eu sempre trabalhei com o Instagram. Então, na época da faculdade, a nutrição na UF, ela é integral. Então, eu pegava muito bico como modelo fotográfica na época para ganhar um dinheirinho, porque eu morava no Rio e estudava em Niterói, então o custo era alto de deslocamento. Então, eu já me expunha na internet para conseguir alguns trabalhos como modelo fotográfica, para maquiadora, para cabeleireira. E acabou que ali eu já até fui fazendo um portfólio de conteúdo, eu fazia muita foto para roupa de treino, academia, e aí eu já fui desenvolvendo. Então, assim, foi muito natural que eu já trabalhei com o Instagram antes mesmo de formada. Legal. E é uma coisa que eu bato muito na tecla para estudante, para já investir no Instagram, porque quando a gente se forma já tem ali uma carteira de cliente que tá meio que esperando para ser atendido e consultado por você, né? Bacana. E pode falar. Isso foi em que ano mais ou menos que você entrou na nutrição? Eu entrei em 2013, me formei em 2019. Legal, que bacana. Porque isso facilita muito, né? Você já ter essa noção de rede social, de entender a importância do marketing para você, tanto como marca pessoal, como também se você quiser expandir. E, né, você tem uma clínica, não tem? Uma clínica de nutrição. Então, é você ter esse cuidado da sua marca pessoal, isso já te dá uma maturidade de você encarar, seja a faculdade que for, a importância disso, porque com isso você consegue nutrir o público, você consegue criar ali um serviço, uma demanda, para que quando você sair da faculdade, você, né, já entra legal no mercado de trabalho. Isso. E você sempre pensou em fazer consultório, porque o nutricionista ele pode trabalhar em um hospital, ele pode trabalhar em outras áreas também, né? Sim. Eu sempre quis consultório. Eu sabia que eu iria empreender. Foi até uma briga muito grande na minha família, porque meu pai, ele é concursado, ele ficava, você tem que fazer concurso público, você tem que fazer concurso público. E ele só parou de me perturbar com concurso público quando minha mãe veio trabalhar comigo na clínica. Eu tenho certeza que ela acabou contando ali em números, ele falou, não, tá bom, ela tá andando, então vou parar de perturbar com relação ao concurso público. Mas eu sempre quis consultório. É muito o meu perfil. Eu acho que a faculdade me deu um pouco desse
trabalho autônomo como modelo fotográfico na época, essa questão de você lidar com pessoas diferentes. Eu não me vejo num ambiente corporativo vendo as mesmas pessoas de segunda a sexta. Eu acho que isso me daria uma enjoadinha, sabe? E aí, o consultório, ele é muito versátil com relação a isso. Eu até brinco com as minhas pacientes, eu falo, gente, é ótimo, porque quando vocês estão começando a me irritar, acaba a consulta, entra outra, elas começam a rir, então, isso é muito bom, sabe? Você conhecer pessoas, conhecer histórias, então, eu sabia que era consultório, era o empreendedorismo, nunca pensei em fazer concurso. Pensei na época que era ainda muito incerto, então eu pensava muito para fazer uma renda para investir no consultório, mas sabia que não ficaria ali num cargo público. Entendi. Legal. E você tem visto bastante crescimento na mídia social, principalmente do fitness, né? Hoje o fitness é o segundo maior mercado do Brasil e do mundo. Então, como é que você enxergou isso? Você viu cara, esse aqui é um caminho que eu quero seguir, performance é um caminho que eu quero seguir, nutrição e a parte esportiva que eu quero seguir. Como é que foi essa escolha para o nicho específico, né? Porque a nutrição é muito ampla. Sim. Como é que foi esse caminho para você chegar na nutrição esportiva? Eu sempre gostei muito da nutrição esportiva, então era uma certeza que eu tinha também na faculdade, era questão, tanto que na época os cursos que eu mais investia era de nutrição esportiva, só que assim, eu vejo que o boom maior foi na pandemia, por conta da busca da saúde mental, né? Então, a galera, acho que viu a importância tanto da prática da atividade física para a questão da saúde, manutenção do peso, a manutenção da massa muscular e a prevenção das comorbidades, das complicações do Covid, mas também como uma fuga ali da saúde mental. Então, foi ali que eu vi que realmente teve o boom, teve a procura. Eu sempre falo que tem a Úrsula nutricionista antes da pandemia e pós-pandemia, que foi onde mais viu o consultório lotar com relação a paciente procurando mesmo mudar os hábitos. E hoje tem muito a questão também do desejo, né? Eu acho que tem uma questão de status também envolvida, que realmente é a questão da pessoa ter tempo ali sobrando para fazer 3 atividades no dia e investir em atividades onde você precisa de um capital para investir, como o triatlon, que está super em alta. Então, tem uma questão também de mudança aí da questão de você ter o social, o capital, o desejo, né? Sim, você acredita que o pós-pandemia teve uma procura muito maior para a questão de saúde, principalmente física, autoestima? Com certeza. Então, eu queria voltar agora para um assunto mais polêmico, né? As pessoas, elas têm muito essa questão de aceitação. A gordura a mais, a obesidade, ela é uma doença e ela tem que ser tratada como uma doença. O que você acha sobre essas pessoas que antes criticavam a parte de não, eu tenho que aceitar meu corpo do jeito que é? Como é que é isso pra você? Tipo, a aceitação é válida até certo ponto? Ou então tem um ponto que, não, aqui já é uma doença, eu tenho que tratar, tem que ser tratado como um problema sério? Porque, querendo ou não, a obesidade tem um CID, né? É um código de doença séria. Então, como é que é isso pra você? A pessoa tem que ter autoestima, mas tem limite? Como é que é isso pra você? Eu sempre bato muito na tecla exatamente isso que você falou. Obesidade é uma doença, então não dá pra gente romantizar a obesidade. Isso não quer dizer que não existe um magro que não é doente, também existe, né? A magreza também não é pauta pra saúde. A gordofobia, que é a pauta que é mais sensível, que todo mundo levanta, ela existe quando eu excluo esse paciente obeso ou quando eu trato ele de uma forma pejorativa ou com desdém. Então, eu falar de um termo, enfim, seu gordo, isso pra mim é uma gordofobia. Agora, eu falar pra ele que ele precisa emagrecer, pra ele ter uma melhora nas dores articulares dele, pra ele ter uma melhora nos exames dele, isso não é gordofobia. Então, acho que as pessoas acabam confundindo um pouco os termos, né? Então, é realmente levantar essa pauta que a pessoa precisa emagrecer por uma questão de saúde, mas isso não quer dizer que ela não possa ter uma autoestima boa. Ela pode continuar se amando no processo, mas sabendo que se ela perpetuar aqueles hábitos, perpetuar aquele peso que está aumentado, ela vai sofrer consequências no futuro. Então, eu acho que vai um pouco por aí. Eu acho que a pandemia, nesse quesito, ela foi um divisor de águas, porque as pessoas começaram a enxergar a obesidade como um fator de risco, né? Eu perdi pacientes obesos para o Covid, e que antes eles achavam que a questão da obesidade era só uma questão de número na roupa, que não teria problema, porque não tinha uma hipertensão. Mas por ser uma paciente nova, acabou ali tendo uma complicação quando teve Covid. Então, foi um caso até que me marcou muito, que era uma paciente
que você tinha que pisar em ovos com ela para falar sobre obesidade e infelizmente ela acabou falecendo. Então, é isso, eu sempre falo, no meu consultório eu não sou gordofóbica, se eu coloco uma cadeira que vai suportar ali 180 quilos, 200 quilos, pra mim como nutricionista eu ia ficar muito mal, eu ia falhar como profissional se meu paciente ele tem um acidente na cadeira, né, a cadeira quebra. Então, esse cuidado eu tenho cuidado de ter uma balança que vai suportar o peso dele, mas eu vou estar todo dia ali falando o quão importante é pra ele emagrecer, e que se ele me buscou, ele tá me vendo como um profissional que vai orientar. E isso é interessante, né? Você ter esse cuidado com o seu público e tudo mais. E, cara, tem crescido muito esse ano passado também, o fator da canetinha, que é a questão do emagrecimento, que é uma caneta que, na verdade, é para diabética, para pessoas diabéticas. Então, como é que você enxerga esse pessoal que criticava e romantizava até realmente a obesidade, tinha que aceitar o corpo, começando a querer emagrecer com essa facilidade? Que, querendo ou não, é um caminho de facilidade, né? Como é que você enxerga isso? As pessoas não estão vendo, talvez, um problema ainda não viu um problema nisso? O que você acha da caneta para a questão de saúde? Para o paciente obeso, eu acho muito bem-vinda. Eu sempre falo, é o seu pontapé inicial, sabe? Então, eu não falo para eles como uma facilidade. Eu falo realmente é aquele empurrão que você precisa para você engatar. Porque quando a gente pensa antes das canetas, dos análogos de GLP-1, o que as pessoas faziam? Elas se frustravam com a dieta, não conseguiam emagrecer de forma tradicional e já pulavam para uma bariátrica. E a gente tem ali para uma indicação para bariátrica que esse paciente fizesse 2 anos de tentativa com dietas, medicação, e aí só então, se ele não conseguisse emagrecer com o risco associado, iria para uma bariátrica, que é muito mais invasiva. Então, eu não sou contra as canetas, eu falo se tem a indicação, se você tem a prescrição de um médico, se você está comprando de uma forma na farmácia, não está manipulando, use, né? Ela vai ser muito bem-vinda, ela vai te trazer benefícios. A minha pauta, assim, a bandeira que eu levanto com relação às canetas é a paciente que não precisa, que não tem um sobrepeso, é a paciente que ela não tem uma comorbidade, ela quer usar justamente por fins estéticos, e aí a gente já vai na contramão, né? Eu falo que agora antes a galera tava romantizando a obesidade, agora a galera tá romantizando um pouco os transtornos alimentares. Porque eu escuto em relato de consultório onde o paciente fala que não tá conseguindo fazer o desmame porque tá voltando a sentir fome. E eu falo, mas fome é fisiológica, você vai sentir fome. Então, não naturaliza o viver ali com uma refeição no dia. Então, para paciente obeso que tem indicação, super válido. Agora, para o paciente que só quer estética, os 2 quilinhos ali eu já não acho jogo. Acho que o que é importante entender é que as canetas, né, seja ela qual for, né, tirzepatida, liraglutida, semaglutida, são remédios com bula. E por ter bula, ela vai ter uma indicação formal para você prescrever ou não. Existe o uso off-label, ou seja, aquele uso que ele foge da bula, que não existe só para as canetas, mas existem para outras medicações também. Então, quando você tem uma pessoa usando, porque o perigo é você ter uma pessoa usando porque um vizinho indicou, ou então, entendeu? Quando ele não tem o acompanhamento de um profissional. Se você não tem o acompanhamento de um profissional, você acaba se expondo, porque existem as consequências. Dentre os remédios para perda de peso, eles parecem ser os mais seguros, tá? Mas mais seguros não significa isentos de risco. Sim. Entendeu? Então é interessante também o pessoal ficar atento com isso e sempre buscar ter orientação de um profissional. Até porque uma coisa é você ter o efeito colateral do remédio, como por exemplo, um muito comum, o mais comum de todos é náusea. Tá? Das canetas é náusea, é o mais comum. Agora existem outras coisas que essa caneta pode proporcionar de ruim, que não são efeitos colaterais, mas consequências naturais do processo de emagrecimento acelerado, que é, por exemplo, a perda de massa muscular, que não é um efeito adverso, mas é uma consequência da caneta. E aí, dentro desse cenário, e aí é por isso que é importante você ter um profissional do seu lado te acompanhando,
é você ter uma orientação adequada para que você não perca só peso na balança, mas que você perca gordura. Perder peso, a pessoa fica muito apegada ao peso da balança porque é fácil de metrificar. Você sobe na balança, você viu lá 80, daqui a pouco 76, entendeu? Mas será que esses 4 quilos de diferença foram só de gordura? Será que teve massa muscular junto? E qual a consequência no final disso? Então, assim, na tua prática, Úrsula, como é que você consegue lidar com essa história da pessoa que quer perder peso para ela conseguir não só perder peso na balança, mas realmente perder gordura e tentar preservar a massa muscular? Sim. Eu sempre trabalho com a tríade. Eu falo lá no consultório que eu aceito ele não gostar de brócolis, eu aceito ele não gostar de banana, porque a gente tem uma infinidade de outros legumes, uma infinidade de outras frutas. Agora, eu não aceito ele ser sedentário. Então, a prática de atividade física para a saúde da massa muscular, ela acaba sendo até tendo um peso maior do que o meu papel como nutricionista. Então, eu sempre levanto a pauta dela ter um acompanhamento com um professor de educação física, ela fazer ali um treino de força, que não adianta também ela praticar atividade física, mas nada que não estimule, né, essa massa muscular. Trabalho com uma dieta, tento não fazer uma restrição calórica muito alta. Tem um estudo de 2021 que ele traz que você restringir até 500 calorias do gasto dela total, a gente ainda consegue preservar essa massa muscular. Restrições acima de 500 calorias, a gente já começa a ter um acometimento dessa massa muscular. Só que a gente tem a dificuldade, porque dependendo da dosagem do análogo de GLP-1 que ela esteja usando, ela começa a não conseguir comer nada. Então, por mais que eu prescreva uma dieta que só restringe 500 calorias, às vezes ela faz uma restrição maior. E a proteína, eu sempre tento deixar uma proteína alta, 1,6 gramas por quilo de peso até 2,2, que geralmente eu chego no consultório, dependendo muito do estilo de vida, do paladar do paciente. Tem paciente que gosta mais de proteína, tem paciente que já é mais do carboidrato. Então, dependendo, eu consigo ir mesclando nessa faixa. Mas, de fato, assim, é muito desafiador, porque dependendo da dose, geralmente quando eles estão começando ali com 2,5, por exemplo, agora do Monjaro, que é o que está mais em alta lá no consultório, eles ainda têm um apetite um pouco mais regular. 2,5 eu sinto que só tira aquela coisa da compulsão ali, né? Dele ficar pensando em comida o tempo todo. Quando chega a 5, a 7, a gente já tem uma dificuldade maior nesse apetite e aí fica mais desafiador. Aí é quando a gente entra com a suplementação. Então, whey protein ou a proteína do colágeno, para paciente que tem muito desconforto intestinal. Mas eu bato bastante na tecla, proteína em todas as refeições, faça um bom treino de força para tentar segurar ao máximo essa massa muscular, que ganhar nesse período a gente sabe que não vai ganhar, né? Você falou do Monjaro, né? Você tem utilizado, você é a favor. E eu queria entender que você falou que a pessoa fica sem fome. Como é que funciona isso? Como é que isso age no organismo do ser humano? É porque ele é um análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que estimula essa saciedade. Então, é como se ele imitasse esse hormônio. Ele faz um retardamento dessa motilidade gástrica também. Então, esse paciente ele fica com toda a parte digestiva dele mais lenta e esse hormônio ele acaba estimulando como se o paciente estivesse ali nessa plenitude. É como se ele tivesse acabado de comer a todo momento. Ele realmente não vai sentir fome. E aí isso é difícil para ele bater a quantidade, fora todos os colaterais envolvidos. Então, tem paciente que acaba tendo episódios de vômito, tem paciente que constipa muito, não consegue ir ao banheiro, porque fica realmente com esse trânsito, digamos assim, intestinal mais lento, né? Entendi. Para ilustrar, só para ilustrar, tá? Ele literalmente, além disso tudo, só para vocês entenderem a questão do estômago, ele literalmente faz a comida ficar mais tempo ali dentro, entendeu? Então, ele faz uma saciedade literalmente mecânica da comida parada ali dentro. Então, quer ver uma curiosidade? Para você fazer uma endoscopia em alguém que usa um análogo de LP1, ela às vezes tem que ficar uma semana sem tomar. Nossa. Caramba. Porque ainda vai ter tem alimento ali. Entendeu? Então, realmente é bem delicado mesmo. Caraca. Interessante.
Teve até o caso da Betina, que é uma influenciadora famosa, que eu conheci ela através de um cancelamento, que era aquela Betina que era milionária, lembra dela? Ah, sim. E ela usou pra perder 2 quilos na época, e ela desenvolveu o SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, porque como essa comida ficou parada no trato gastrointestinal dela por muito tempo, você acaba ali favorecendo uma proliferação de bactérias, que são bactérias mais patogênicas, e você causa uma desbiose, né? Então, ela, mesmo usando para emagrecer, ela sofreu mais com estufamento abdominal. Então, é muito delicado a pessoa que usa sem um acompanhamento, porque mesmo com acompanhamento, a chance de você ter ali algo que fuja do esperado é muito grande. Eu tive uma paciente com lipedema, que o lipedema dela piorou absurdamente com o monjaro. E aí, se você vai pensar em toda a cascata, que ela teve, essa comida tá parada há mais tempo, que o intestino tá mais inflamado, a gente tem aquele estroboloma, o lipedema é uma doença mais estrogênica. Ela começa a absorver um estrogênio que era para ser eliminado, vai gerar mais inflamação e acaba piorando esse lipedema. Mas por quê? Tava numa dose alta, a alimentação não tava 100%, tava com muitas queixas intestinais. Então, mesmo que ela perdesse peso medida em cintura, a questão de membros inferiores ainda não deu a estética que ela queria. Então, traz o questionamento. Será que sempre vai ser a melhor opção para perda de peso? Sim, e olha que radical você falou da Betina. Ela queria perder 2 quilos. Pois é. 2 quilos e tomou monjaro. Você acha que isso é uma influência muito grande de Hollywood? Porque eu vejo, cara, que as atrizes, modelo, estão extremamente magras, cara. Isso é tipo, perigoso, né? Eu tô levantando a bandeira do corpinho das brasileiras, eu não abro mão. Porque eu falo, gente, a gente se orgulhou tanto do nosso futebol e do nosso corpo de brasileira, agora todo mundo quer ficar com corpo de gringa, sabe? Sim. Então, é isso, assim, é realmente a influência. Tem aí desenvolvido também um discurso que é o rico, né? O rico é magro, é o elegante ser muito magro. Só que até que ponto, né? Porque, infelizmente, quando a gente vem com esse discurso em massa, para quem não tem e não avalia tudo que tá por trás do bastidor, porque o monjaro a gente tá falando de uma caneta que custa, sei lá, R$2.900. Mais ou menos, por aí. Só que elas também fazem uso de alguns anabolizantes para não perder massa muscular. Além disso, tem as reposições de vitaminas de via venosa. Fora os procedimentos estéticos que lidam para a pele não ficar flácida. Então, cabelo para não cair com o anabolizante. Então, quando você pensa o custo disso de manutenção, é muito injusto para aquela pessoa que trabalha ali num CLT de 8 às 5 e acha que ela vai ficar magra e bonita, igual a modelo hollywoodiana, só investindo, juntando moedinha para investir no monjaro. No final das contas, ela vai perder massa muscular, ela vai sofrer com os colaterais, ela vai se olhar no espelho e ainda assim, ela nunca vai conseguir chegar naquele padrão de beleza inalcançável, né? E as pessoas estão em busca de beleza, né? Estético, o que tá dizendo aí, a revista tá mostrando, do que realmente saúde, né? Exato. Porque a gente sabe que a massa muscular é muito importante, principalmente a longevidade. Então a gente, cara, tem que passar essa mensagem de que massa muscular, ela é essencial, principalmente para, cara, membros inferiores, né? A gente sabe que hoje o teste de capacidade física de um idoso é o sentar e levantar, cara, que é o mínimo que a pessoa tem que fazer para conseguir viver na fase mais difícil ali, que é a fase da terceira idade. Então, como é que você enxerga isso, cara? Como é que você tá vendo esse movimento para emagrecer e não para ganho de massa muscular, principalmente para a terceira idade, né? Você tem uma visão aqui de longevidade. Como é que você enxerga isso a longo prazo, né? Essa perda de massa muscular, perda de gordura e a pessoa seca, sem músculo. Como é que você enxerga isso? Eu sempre tento tocar na ferida. Então, se eu vejo que para essa paciente que está na minha frente, ela não está valorizando a massa muscular, que para ela não é importante ela ser forte, ela não consegue visualizar que ela vai depender de alguém cuidando dela, levantando da cama, eu falo muito na questão do apetite. Eu falo, beleza, você está usando o monjaro muito por uma questão de saciedade, né? Aí eu falo, você sabe que a tua massa muscular libera substâncias que também induzem a tua saciedade? E à medida que você usa uma medicação em que você perde 50% desse peso de massa muscular, se você não fizer uma dieta, quando você tentar fazer o desmame, você vai sentir mais fome. E aí, quando você reganhar o peso, você vai ganhar mais de gordura do que de massa muscular. Aí ela já dá aquela assustada. Ela fala, tá, vou preservar minha massa muscular. Ou eu bato na ferida da flacidez. Falo, pô, mas você vai ficar flácida, vai ficar... Não, é isso que você quer, ficar flácida? E pra mulher, ela não quer. Ela quer ter a pele mais densa, né? Sim. A pele bonita. Então, é muito você sentir... Eu sempre falo que, pra quem trabalha em consultório, você tem que saber ler pessoas. Você tem que saber o que pra ela é uma dor,
valor e não sair com o discurso pronto. Com certeza. Porque pra ela não tá nem aí. Se ela vai... eu tenho um marido que ele faz tudo pra mim em casa. Ele não me deixa pegar uma pena. Então, pra ela não quer saber se ela vai ficar fraca dependendo de alguém. Entendeu? É até difícil ela visualizar isso. Mas pra ela, a estética que pesa, então eu vou trazer a importância dessa massa muscular na estética. Porque só assim ela vai ter vontade de fazer algo. Sim. Essa ideia da força é interessante porque realmente é o tipo de coisa que você só valoriza quando você realmente enxerga a necessidade. E a gente lida com públicos um pouco diferentes e isso que você está colocando de associar a parte muscular com a estética é perfeito. No meu caso, o que eu costumo usar muito é para o dia a dia. Meu público é muito mais assim, terceira idade. Então, como o Felipe bem falou, membro inferior é muito importante. E o teste do levanta e anda, ele é fundamental. E é isso, mas por que é fundamental? Não porque, tudo bem, tem os estudos que mostram quanto maior a massa muscular da coxa, maior a sobrevida e tal, melhor a qualidade de vida. Mas não só isso, é você poder quantificar, falar, olha, você consegue sair do ponto, sair do ponto A para ir para o ponto B, você leva menos de 10 segundos. O outro teste é o de hand grip, que é o de preensão palmar. Então, você metrificar isso é muito importante porque aí a pessoa consegue visualizar. Quando eu tenho paciente jovem, eu gosto de levantar essa bola também, porque para a longevidade, uma das coisas que a gente fala muito é sobre reserva fisiológica. O que é a reserva fisiológica? A reserva fisiológica, na verdade, é como o nome diz, é você estar criando uma reserva, uma poupança para a terceira idade. Então, é uma reserva de músculo. Então, quanto mais músculo você tiver numa fase de adulto, você vai ter uma quantidade maior na terceira idade. Quanto mais cognitivamente você for estimulado ao longo da sua fase adulta, da fase infantil, mais você vai ter na terceira idade. E, dessa forma, você consegue lidar realmente com a longevidade em si, que é aquela história, o envelhecimento bem-sucedido. Basicamente, são 3 pilares. E um deles é o estilo de vida, tanto para você cuidar das suas comorbidades, quanto também para você se estimular com uma alimentação adequada, com exercício físico, só que você fazer de forma intencional. Né? Na tua prática, você tem alguma diferença na hora de abordar um adulto mais jovem, um adulto 50 a mais? Como é que é isso aí no teu dia a dia? Tem um gap muito grande da nutrição, porque eu vejo que a galera até os 35 é uma galera que não tem tanto medo de comer, né? Uhum. Dependendo do público que você vai atender. É uma galera que já vem com o número da proteína na cabeça, é uma galera que já vem. A galera, de repente, 37 mais, é uma galera que veio muito da dieta dos pontos, não sei nem se eu posso falar o nome, doutor Caveirinha, qualquer coisa corta. Então, é uma galera que fica com aquela restrição de que tem que trocar o jantar por um creme cracker. Então, a galera mais velha é um trabalho de reeducação alimentar constante. De você pode misturar arroz com batata. É só você fazer uma conta. Se você pode usar 4 colheres de arroz e 6 de batata, você pega 3 de batata e 2 de arroz. Vai dar no mesmo. Então, é muito mais essa questão educativa, porque a nutrição, ela vem transicionando muito nesse quesito de educação nutricional, de comida mesmo, de verdade. É a galera que adora um pacotinho diet, light. Então, você tirar isso da rotina dela. E a maior dificuldade também é na questão, às vezes, da tecnologia, porque lá no consultório a gente coloca um aplicativo onde ele tem acesso à dieta, a substitutos, à lista de compras. E essa galera ainda é a galera mais raiz do papel. Eu gosto também, então é uma galera que eu acabo, na forma final da consulta, eu coloco ali da forma que ela vai se identificar mais. Mas no quesito calórico, eu não mudo tanto, assim. Vai muito do gasto dela ao longo da vida. Eu tenho um calorímetro, que é um aparelho lá no consultório que mede o gasto energético. Então, eu comprei, investi pensando no atleta. Pensando que a galera que eu ia vender o atleta.
Não. Só quem paga pra fazer o exame de calorimetria é a mulherada 45+, que quer saber se o metabolismo tá lento, porque entrou na menopausa e começou a ganhar uma gordurinha. E é bom porque com o aparelho e com o exame, eu mostro pra elas que não, teu metabolismo não tá lento. Só que você esquece que a Maria, de 20 anos, ela buscava os filhos na escola andando, ela ia pra casa, ela fazia comida em pé. Hoje a Maria, ela tem o iFood, ela busca de Uber, ela tá mais sedentária. Então isso pra ela é bom porque é mostrar que não adianta você ficar na muleta da menopausa. Se você quiser, você consegue ter um resultado estético legal. Lógico que não vai ser com a velocidade de uma menina de 20 anos, mas ainda assim você consegue. Então, puxa a responsabilidade, sabe? Sem combinar, você falou justamente o que eu gosto de falar para todo mundo, que na verdade é o seguinte, a idade, o número, é só um número. Sim. Entendeu? Você não necessariamente você vai ter uma variação abrupta de conduta. Se a pessoa tem 35, se a pessoa tem 45. Claro, você tem uma questão educacional, porque cada um veio de uma situação diferente, mas na prática, a idade, na maioria das coisas, ela não deve ser lidada como um limitador ou então como uma coisa que vai fazer com que você não. Você está com tantos anos, então vamos para cá. Sim. Entendeu? Você está com tantos anos, então vamos para cá. Entendeu? Você falou sobre a questão da procura, o pessoal falando quanto que ela gasta de caloria. Isso tem crescido muito pela informação que ela tem, né? Que caloria, quanto eu gasto de caloria, quanto eu tenho que comer menos do que eu gasto. Então, elas estão procurando cada vez mais. A internet, ela fez isso, né? As pessoas consomem mais a informação. Como é que é pra você ter uma pessoa, cara, que chega do nada falando uma besteira absurda? Tipo assim, é comum chegar pra você, a pessoa chegar com uma informação que não tem nada a ver, por exemplo... Ontem eu ouvi falar que arroz e feijão não é bom. Isso aí são grãos que o governo deu pra... ração do governo. Ração do governo. Agora tá nisso. Ração do governo. Isso não faz bem, larga isso aí. Como é que é isso pra você? Tem gente que chega falando isso? A minha galera é muito bem treinada. Que bom. Eu acho que eu afasto. Eu sou sabe, repilo? É isso? Repulso. Não sei conjugar essa palavra. Você repele. Enfim, essa galera. Porque eu acho que o dia a dia de você estar todo dia ali no Instagram, falando o teu ponto de vista, você não tá fazendo um personagem. Quando eu tô irritada, que alguém comentou uma besteira absurda num vídeo, eu falo, eu exponho. Então, automaticamente essa galera para de me seguir, sabe? Nem fica. Ótimo. E aí, quando vem, já é uma galera que já tem uma mente mais que tá vibrando ali na mesma energia. Isso, por um lado, é muito bom, que assim, não tenho grandes problemas. É uma galera, geralmente, que já teve até um acompanhamento nutricional, que já sabe o que comer, que já tem uma qualidade boa, só precisa ajustar a quantidade. Eu sou muito da quantidade por conta da nutrição esportiva. Então, a galera que já chega assim, eu como bem, eu só quero saber quanto. Já comprei até uma balancinha. Então, é a galera mais entusiasta, sabe? Legal. E isso vem de um trabalho muito forte do seu Instagram, né? Sim. Você informa realmente, você estuda pra isso. E eu já fiz algum trabalho com você, né? Principalmente lá na Clínica do Rio. A Human Clinic. Isso. E, cara, você exala conhecimento. Você não usou o teleprompter. Isso aí foi algo diferenciado que eu percebi. Caraca, ela gravou. Eu me enrolo mais. Eu não sei se isso é um potencial, não. Não, cara, ela erra pouquíssimo, cara. Ela não usa o teleprompter, erra pouco, fala bem. Legal. Pra mim, foi absurdo, assim. Foi um cliente que eu vi, caraca, conhece realmente, sabe o que tá fazendo. Como é que é essa sua rotina de estudo? Você busca muito, você procura lá fora ou só aqui no Brasil? Como é que é isso? Eu investi muito, invisto ainda muito em conhecimento, em curso, em mentoria. Eu gosto muito de ler, então, fora os cursos que eu compro, eu gosto de estar no PubMed, lendo na íntegra. Lá na clínica, eu recebo muita farmácia de manipulação. Isso me desafia muito a estar sempre buscando os artigos que eles colocam na lâmina, porque eles vêm com aquelas lâminas lindas. Quando você pega o artigo na íntegra, muitas vezes não é o que eles falam e prometem ali, né? Eu tive até um caso com o Pepti Strong esses dias, que eu estava com a representante de farmácia, fala, ainda não vou prescrever, não estou convencida, todos os artigos que eu li do Pepti Strong não tem evidência para mim. Enfim, então isso me faz ler muito, sabe? Isso acaba
E no dia a dia do consultório, eu consigo implementar até por conta dos pacientes. E como eles trazem um questionamento, até para eu falar com mais propriedade, às vezes eu falo para ele, não sei, vou procurar, e aí eu leio. Então, eu sempre estou escutando um podcast ou uma aula enquanto eu estou fazendo um cardio. Eu não gosto muito de música, eu não gosto muito de televisão. Então, eu sempre estou com alguma voz no fone. Eu acho que isso vai consolidando o conteúdo também. O que me pega é o você tem que tomar. Eu não tenho que nada, entendeu? Isso me incomoda. Essa imposição do que você tem que fazer e é só ele para todo mundo. Por exemplo, até a creatina, que tem um grau de evidência científica nível A de evidência, que é realmente... Tem paciente em mim, eu falo, não é necessário, não precisa, entendeu? Então, é muito você avaliar o teu público. Eu falo, gente, eu valorizo muito o dinheiro de vocês. Eu acho que até mais do que vocês. Então, tem coisa que eu não prescrevo. Então, é exatamente isso. Não tem para onde fugir. Você é engraçado porque as pessoas elas buscam um acompanhamento individualizado, mas elas querem a conduta que todo mundo faz. Nossa, é muito bom isso. Eu nunca escutei. Realmente. Minha vizinha tá tomando isso e eu nunca pensei nesse ponto. Ela quer um cuidado individualizado, mas se você tirar a receita da gaveta, ela vai reclamar. Corta isso e bota já na propaganda do podcast, que ficou muito bom. Boa. Muito bom. Me conta aí, Felipe, o que você acha do perfil da Úrsula do Instagram? Excelente. Eu já fiz alguns vídeos para ela, acho que tá no caminho certo. Ela faz vídeo lo-fi, né, que é um estilo novo, mas que ela sempre fez, que é o... Fácil edição, não tem tanta enrolação, ela pega o celular, ela grava com ela mesma e fala pra câmera. Então, ela tem essa facilidade, então ela usa bastante, isso é muito legal. E, cara, tem crescido bastante o seu perfil. Quero até te dar parabéns, porque tá muito grande. E, cara, ela faz um trabalho não só na mídia, né? Ela faz trabalho também, ela tem o evento dela, que é a Mais. Viva Mais Leve. Viva Mais trocadilho Leve. com o meu nome. Legal. Exatamente. Boa, legal. Como é que é? Cara, excelente. A Ana foi, a minha noiva foi lá fazer a captação. Foi, cara, um eventaço, sim. Gostou, Ninho? Que bom. Muito bom. E me fala um pouco sobre esse evento, qual foi a primeira ideia que você teve? Você sempre buscou isso? Eu brinco que os 15 anos que eu não tive, eu quero fazer para os meus pacientes todo ano, né? Então, é muito para gerar essa comunidade mesmo. A minha galera é muito fiel. Eu tenho um paciente que está comigo desde 2019, que foi quando eu me formei, que me acompanhou em todos os consultórios. Eu comecei sublocando uma sala aqui no centro de Niterói. Na época, eu pagava R$60 a diária, a sala não tinha banheiro, assim. A pessoa tinha que ir no banheiro do shopping. E essa galera que tá lá, tá comigo em Caraí também. Teve uma galera que foi pra Barra, com o valor da consulta mais alto. E teve até uma paciente que falou uma frase que me marcou muito, que ela falou assim, Úrsula, eu não me incomodo com as vezes que você aumenta o valor da consulta, porque pra mim, você aumentando e eu conseguindo te acompanhar, não é só você que tá prosperando, eu também, porque eu tô conseguindo acompanhar e pagar. Eu falei, que legal que você tem essa visão. Então, o evento, ele foi uma forma de colocar na prática tudo que eu bato na tecla no consultório, que é se alimentar bem, fazer atividade física. Então, é uma manhã que eu destino. Ano passado foi uma em abril e outra em outubro. A gente vai ter outro sábado agora, só que um pouquinho menor. Que aí eu faço uma manhã de atividade física. A primeira foi uma aula de funcional, mas yoga. A segunda foi de luta, porque como era outubro, a gente fez luta contra o câncer. E a gente coloca um coffee break lá. E eu sempre tento colocar empresas que levantam a bandeira da alimentação saudável também, porque pra mim, igual nutrição, não tem sentido eu estar num congresso de nutrição e o coffee break tá cheio de presunto, mortadela. Eu falo, gente, não é possível que vocês não conseguem fazer um coffee break. Não tô pedindo ninguém pra botar ovo cozido, mas é viável a gente colocar uma fruta e muitas vezes não tem. Então, a gente tem parceiros, patrocinadores que fazem o evento acontecer, porque eu não cobro nada delas. Elas têm ali o acesso ao evento, a gente abre a inscrição, elas se inscrevem. Na primeira edição, a gente pediu 1 quilo de alimento não perecível e a gente fez uma gincana. A paciente que mais levou alimento em quilo, ela ganhou vários prêmios dos patrocinadores. Muito legal. Na segunda, a gente colocou um Pix para uma ONG, que é a Dama, é uma ONG aqui de Niterói, que ela é feita por uma mastologista, que se chama Amigas da Mama.
E com todo o dinheiro que elas arrecadam nessa ONG, elas pagam exame para as pacientes que têm câncer de mama e não têm condições e estão na fila do SUS. Então, é uma ONG muito legal. Aí, a gente pediu só para garantir a inscrição no evento, doar um valor para a ONG. Então, a paciente que doou R$4, ela ganhou o mesmo kit da que doou 90. E aí, nessa edição vai ser um pouquinho menor, porque o carnaval tá aí na porta e Rio fica meio confuso com o carnaval. A gente vai fazer só para 30 pacientes, que é uma aula de bike indoor. E que também tá super em alta, né? Mas o intuito é esse, a gente fazer no ano, esse ano o calendário vai ter uns 4 eventos para realmente fazer com que elas vivenciem essa prática da atividade física e alimentação e mudem ali o ciclo social também, né? Porque eu sei que é muito difícil você mudar hábitos ainda inserida num ciclo onde a galera não acompanhou a tua evolução. Então eu falo, gente, talvez é o momento de você fazer novas amizades, entendeu? Gente que tá vibrando ali no mesmo propósito. Sim, e eu acho que é o seu diferencial. Acho que você tem um cuidado com o seu público, tem um cuidado com o seu paciente. Isso é o que faz ter o sucesso, né? Acho que você tá no caminho muito certo, tá tendo sucesso, principalmente em Niterói. Eu ouço falar muito de você, Úrsula. Feliz. Seu nome é muito forte em Niterói, então continua assim que o seu perfil, cara, não tem nem o que falar. É um perfil muito bom. Amém. Então... Mas é difícil, assim. Eu ia até te perguntar se você escuta dos teus clientes essa dificuldade também, porque muda o tempo todo, né? Sim. E eu gosto muito de falar, muito. Então, pra mim, eu sinto falta daqueles vídeos de 3 minutos, porque você entregar um conteúdo em 30 segundos, eu fico, gente, pra mim é muito desafiador, sabe? E eu tinha muito essa cobrança, porque quando a gente se compara, e eu sou totalmente a favor da comparação, tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas fala, gente, a comparação faz a gente crescer também, tudo é comparativo na vida, sabe? Então, quando eu me comparo com pessoas que se formaram, que já tiveram um boom muito grande, e eu vejo quais são o estilo, a métrica, por que a comparação pra mim funciona? Porque se a pessoa ela tem um crescimento e tem um sucesso, cara, calma aí, deixa eu ver o que ela tá fazendo pra eu fazer também, sabe? Então, tem conteúdos que eu falo, beleza, cresceu, mas eu não me identifico com esse tipo de conteúdo. Então, como fugir disso, mas ter o resultado também? Até que eu entendi que não necessariamente o número de seguidores ele vai converter a faturamento. Não, e é você tirar esse peso, né? Exatamente. Essa comunidade que vai fazer você vender. E você perguntou sobre o Instagram, essa mudança. Cara, vai muito do que é a população, né? Sim. Hoje a gente vê muito a população imediatista, querendo coisa rápida. Então você vê uma dopamina rápida, a pessoa passa o olho, ela não quer ver 3 minutos da Úrsula falando, ela quer 20, 30 segundos ali, um assunto rápido e passar. Então hoje a gente vê as pessoas muito mais imediatistas, querendo coisas rasas. Então acho que o Instagram ele vai jogando com que o povo vai falando com ele. Então, basicamente isso. É um jogo sujo, né? Eu acredito que, cara, o Instagram ele podia entregar mais, ele podia levar mais informações. Principalmente informações relevantes, né? Sim. Hoje você entra no Instagram e você vê cada besteira absurda. Você não vê ninguém informando. Então, hoje eu lido com bastante cliente que, cara, tem a função de informar, a função de levar conhecimento. Então, cara, levo muito em consideração. Isso é muito importante, principalmente para redes sociais, onde a gente vê os jovens hoje perdendo a linha, cara. Tipo assim, indo para um caminho totalmente errado. Sim. De vídeos que não... Cara, totalmente nada a ver. Então, cara, eu acho que é o nosso papel. Acho que você tem um papel muito importante na parte da nutrição, o Bruno na parte da longevidade, principalmente. Então, acho que esse é o caminho. A gente tentar forçar uma coisa e fazer funcionar. Você falou sobre a informação, eu queria falar mais. Cara, fala. Pode falar mais. Mesmo que tenha 200 visualizações, vai ter alguém ali vendo e você vai começar a instigar mais aquela pessoa. Então, passar conhecimento, tentar mudar um pouco esse algoritmo também funciona. Claro que você tem que jogar o jogo dele. Sim. Mas, de vez em quando, você pode jogar um pouco fora. Você pode fazer o que você acha interessante e o que você acha importante. Eu acho que essa ideia da marca pessoal... ela é muito importante para 2 coisas. Uma, você tem que jogar o jogo. Eu acho que é fundamental. Só que se você não colocar a sua assinatura ali, você vai ser mais do mesmo. Entendeu? Então, acho que primeiro, o que eu acho que é interessante para qualquer pessoa que está querendo trabalhar com marca pessoal, qualquer coisa do tipo, é não se fechar em uma plataforma, porque senão você vira refém dela. Tá? Você tentar achar uma plataforma que ela seja, entre aspas, descentralizada. Não existe. Cada plataforma tem o seu dono e ela vai acabar implicando a regra dela. Mas existem algumas plataformas que você fica mais solto. Por exemplo, o próprio WhatsApp. Hoje o WhatsApp é uma rede social.
Entendeu? Só que não tão quanto o Instagram é, mas ela é uma rede social. E de tempo em tempo, mesmo que o Instagram tenha um jogo fechado, você colocar aquele conteúdo que te agregue, às vezes é legal. Foi semana passada, eu estava falando com o Felipe, eu fiz um vídeo, saiu um remédio novo para Alzheimer. Cara, eu fiz um vídeo de 4 minutos e tanto. Tá? Ele é um vídeo que na hora, quando você publica, o próprio Instagram avisa, ó, vídeo com mais de 3 minutos não vai ser entregue. Não vai ser entregue. E, cara, beleza, gastei um tempo lá fazendo e tal, mas vamos embora. E é aquilo, acabou tendo uma boa quantidade de visualizações, por quê? Porque aí as pessoas compartilham. Então, eu poderia não ter feito isso, poderia ter feito alguma coisa mais polêmica para bombar? Poderia, mas não jogar o jogo também te entrega resultado. Sim. Entendeu? Também te entrega resultado. Eu não tenho vários seguidores, mas eu sei que quem está ali atende. É fiel. Sim. É fiel. E, cara, é muito importante também pra você mesmo, pra você não se perder. Porque eu acho que as pessoas fazem qualquer coisa que, cara, ela tem princípio, mas o princípio deixa de lado e começa a fazer um conteúdo que pra ela não era normal, mas agora tá se tornando. Então, cara, você fazer isso, eu controlo o perfil dele, mas eu tô total liberdade pra ele fazer o que ele quiser. Porque é isso, cara. Ele não pode perder, ele não pode ficar só com esses vídeos assim que, pô, tá roteirizado. Ele também tem que dar a opinião dele, ele também tem que ter essa liberdade, que é o orgânico. Sim. O orgânico funciona muito bem. Essa pessoa olhar pro Bruno e falar, caraca, legal o que ele tá falando. Pô, eu assisti 4 minutos do Bruno falando sobre um assunto específico. Isso é importante. Então a gente tem que começar a alimentar mais isso. E esse papel da sua liberdade, essa liberdade que eu dou pro Bruno, para vários clientes, é isso, cara. É você conseguir fazer e não se perder no seu personagem, entendeu? Não se perder com o seu caráter, com os seus princípios. É você ter liberdade de fazer o que você precisa e você quer. Sim. Então, acho que o Instagram é uma plataforma aberta. Claro que você, como eu falei, tem que jogar o jogo. Mas fugir um pouco também, cabe você fazer isso. Cabe você também jogar pro outro lado. Tá, exercitar mais. Mas é muita terapia. O Stories é um caminho pra isso, né? O Stories é onde a pessoa vai clicar. A primeira coisa que você entra no perfil, a pessoa clica no Stories. Ela não vai rolar feed. Quando a pessoa entra no seu perfil, ela vai clicar no seu Stories. Primeira coisa que ela faz. Ali no Stories tem que ser a sua vida. Sim. Tem que ter ali o que é... Porque as pessoas querem saber o que você faz. O que a Úrsula tá fazendo agora? O que a Úrsula come? O que a Úrsula... Então, você acaba virando uma micro-influenciadora ali, né? Do seu nicho e tal. E a pessoa, cara, tá ali querendo ver sua vida. Eu li Sapiens, que é um livro muito bacana, que fala que, cara, a fofoca, ela tá desde os primórdios do ser humano. Então, cara, o ser humano, ele busca a fofoca, ele busca saber o que o outro tá fazendo. Sim. É modo defesa, né? Na época lá dos ancestrais era modo defesa, eu quero saber o que aquela aldeia tá fazendo, pra eu me preparar aqui. Mas hoje cara, tá na genética, mano. Tá ali, a pessoa quer saber o que você tá fazendo. Então, o Story funciona pra isso. Acho que cabe você alimentar isso. Então, é basicamente isso. Não fugir muito do que você é. Acho que o Instagram é isso, cara. Ser você. Ser autêntico. A autenticidade é o principal fator. E eu acredito que você seja assim no Instagram. Não... É porque, cara, quando eu fui gravar ela, cara, eu separei vários roteiros. Ela falou, não, eu tenho meus aqui. Então, cara... Eu super sem graça. Você vai me desculpar, estão muito bons, mas... Eu tenho meus aqui e ela sabe o que ela quer mostrar, ela sabe o que ela quer, qual é a mensagem que ela quer passar. Então, isso é muito importante também pro Instagram. Você faz tudo sozinha? Como é que você organiza o teu Instagram? Eu e meu sócio, o ChatGPT. Esse sócio é muito bom. Ele é bom. Eu vou falar... Na verdade, eu jogo ali, né? Eu uso muito Docs. Eu vou escrevendo de qualquer jeito, aí eu copio, jogo lá e falo, deu uma refinada, como você acha que eu posso colocar ganchos mais virais, ele vai fazendo. Mas eu gosto muito de fazer tudo sozinha. Isso é um problema também, porque vai um pouco contra a produtividade, né? Então, eu tenho tentado... por exemplo, agora eu expandi a clínica. Minha mãe trabalha comigo, ela fica na parte de agenda, emissão de nota fiscal. Eu tenho uma estagiária que está se formando agora, e aí ela vai continuar trabalhando comigo por um período como nutricionista, acompanhando alguns pacientes meus de plano de acompanhamento, sou eu e ela. E tem uma nova estagiária agora também, então a gente está com 3 pessoas na equipe. E é muito desafiador para mim delegar a função, sabe? Veio, eu não gostei, às vezes o trabalho que eu vou ter de falar, pô, faz desse jeito, quando eu vejo eu já estou fazendo. Então é um exercício diário de
fugir um pouco disso. Até com relação, na época com a Aninha, no vídeo que ela fez do evento, cara, depois eu fiquei nossa, eu sou uma pessoa muito chata. Porque ela me mandou o vídeo, eu falei, ficou lindo, mas ainda não é isso. Eu tava com o vídeo todo na minha cabeça. Eu falei, me manda todos na íntegra. Eu fui tirando print de cada cena. Eu falei, eu quero essa cena. Quando eu olhei a nossa conversa, eu falei, gente, eu tô 2 horas mandando print pra Ana. Eu não queria ser a minha cliente ali. Eu falei, que chata que eu fui. Mas é porque eu já idealizo e às vezes eu não consigo expressar como eu quero, entendeu? Sim. Aí quando eu vejo, eu já tô Cara, eu lembro o vídeo que eu acertei seu, que foi o primeiro vídeo que da Woman Clinic que você entrou. Nossa, aquele vídeo ficou ótimo, né? Muito Sei bom. lá, eu tive uma ideia ali, fiz e ela, cara, maravilhoso. Pô, o vídeo ficou muito bom. É raro, né, acontecer isso, né? Foi muito bom. Foi muito bom. Porque quando eu fui então o ChatGPT é bom, mas a Blask também é legal. Excelente. A Blask não tem. Vocês entregaram muito, muito mesmo. É porque o roteiro eu já tinha muito voltado pra estética ali. Porque era toda uma jogada. Eu tava indo atendendo uma clínica nova que tem um público específico. Então, é desafiador pra mim, até pra uma agência que... Vocês, por exemplo, estavam acompanhando meu perfil em Niterói, mas lá é diferente de Niterói. Diferente. Então, eu tinha que mudar todo o conteúdo. Se aqui eu tô falando de creatina, lá eu tinha que estar falando como a nutrição evita celulite, como a nutrição melhora o teu botox, entendeu? Então, foi realmente... Ali tinha que ser muito certeiro pra dar certo. E deu certo, graças a vocês. Amém. Também. Que bom. Mas o vídeo ficou muito bom, porque a gente fez um vídeo, tipo, contando uma história, né? Foi um storytelling. Bem legal, bem legal. Contando que eu era do Rio, vim pra Niterói e voltei pro Rio. Mostrou toda a história dela. Ela começa, legal, o vídeo começa ela andando assim na mecânica. Ela, peraí. Aí começa a voltar e contar a história dela toda. Ficou bem bacana. Com cenas em Niterói. Com cenas em Niterói, ela se formando e tal. Pô, que bacana. Foi bem legal, foi bem legal. Depois eu vou procurar esse vídeo. Vou te mandar, me manda. E é isso, cara, cativa, né? Emociona as pessoas que assistem. Deu super certo, né? Visualização. O engajamento foi ótimo. Foi engajamento, muito comentário. Então isso é muito bom, cara. E é testar, cara. O Instagram também é muito de teste. Você tem o caminho ali, né? Tem storytelling, tem a parte emocional que a pessoa gosta, tem os vídeos mais produzidos como criativo, que você bota no CTA no final pra vender. Tem muito escadazinha ali pra você fazer no Instagram. Mas, cara, ser autêntico, eu digo que é o mais fácil, que é o mais legal, assim, pra dar certo no Instagram. E você saber também quem é teu público, né? Eu acho que é saber até a comunicação. Porque, por exemplo, tem conteúdo que eu vejo que eu falo, dá pra fazer, bem legal, mas aí depois eu fico, mas aquela minha paciente é advogada, vou olhar, mas já... Então é você entender também quem é teu público, qual é o público que você quer atingir, porque senão você não fala pra ninguém ali, né? Fica meio... Sim, eu trabalhei com o Rui Marques, que você conhece. Ele, cara, eu fui de 0 a 126 mil seguidores com ele. Caramba! Eu fiz esse tratamento total, até de linguagem corporal, do que ele tem que falar, da roupa que ele usa. Caramba. Então, cara, até a cor da roupa. A cor camisa branca tava dando muito mais visualizações do que a preta, por exemplo. Então, cara, Pô, mas é um estudo bizarro. Então a gente estuda, a gente analisa ali o que tá dando performando e, cara, continua. Se isso tá dando certo, você não vai mudar do nada. O vídeo que dá muito certo com ele é quando ele conversa com ele mesmo, que é os dois assim, ele fala uma frase, aí o outro, ele mesmo fala outra frase. Cara, a gente pegou no auge desse formato pro Instagram e deu muito certo. Ele, cara, ganhou 50 mil seguidores em um vídeo. Foi basicamente isso, foi muito bom. Então é jogar o jogo, saber o que tá dando certo. Repetir o que dá certo, né? Eu acho que isso é um desafiador pra gente também. Porque a gente fica, pelo menos eu lá, fico tentando o tempo todo não ficar repetitiva. E aí, nessa de não ficar repetitiva, um vídeo que deu, por exemplo, deu um vídeo muito certo que eu fiz no banheiro da minha casa enquanto eu me maquiava. E eu falando coisas que pra mim são normais, mas que a internet faz parecer que não é. Isso é um vídeo lo-fi. Ela pegou, gravou e falou. Isso funciona também. E deu muito certo. Aí ontem eu falei, vou gravar o vídeo de novo. Eu falei, vou gravar de novo no banheiro. Aí eu já mudei o cenário. Falei, mas no banheiro que deu certo. Esse foi no banheiro. Foi meu azulejo atrás. Você pode continuar. Você pelo menos tem que experimentar umas 5 vezes, cara. Pra ver se é ali ou não, entendeu? Entendi. Cara, postou 5 vezes e tá dando certo. Porque, cara, querendo ou não, às vezes as pessoas fazem até uma trend. Tipo assim, um conteúdo só naquele lugar. Entendi. Converse comigo no banheiro, por exemplo. Entendi. A pessoa começa a postar ali e dá muito certo. Dá muito certo. O local também funciona. Vou gravar de novo. E o Bruno tava falando sobre rede social, o WhatsApp e o TikTok também é uma rede social que tem um público diferente. Não é meu público. O TikTok ele conversa muito com o jovem, né? Não. Conversa muito com o jovem. Jovem ou os tiozão do WhatsApp. Tem isso também. Internet é um lugar muito perigoso pra nessa parte, né, cara? Tem qualquer um ali pode entrar e ver teu perfil. Eu fiz um vídeo cortando uma manga e o vídeo viralizou no TikTok. Os comentários são horrorosos. Horrorosos. Eu falei, desisto do TikTok.
Porque a galera levou pra um... Perde a noção. Entendeu? Eu acho que ali é muito terra de ninguém. Sim. Esse é o meu receio do TikTok. Mas eu já tô pensando mais pro YouTube, porque como eu tenho gostado mais, eu faço vídeos maiores, eu falo, talvez o YouTube que eu falava que eu nunca, não parava pra assistir, talvez seja um caminho, porque é isso, Sim. né? De você botar conteúdos maiores e a galera que tá ali gosta de acompanhar. Conteúdo que daria muito certo pra você, como eu disse, a população é fofoqueira. Cara, um vlog seu. Sabe? Um vlog seu, você pode botar um dia um filme que vai te acompanhar, ou então você mesmo, sabe? Começar a andar e falar, cara, eu faço isso. Hoje eu atendi esse caso. Então o YouTube também funciona do vlog, né? Uhum. É muito legal pra você. Claro que tem os vídeos informativos, por exemplo, podcast funciona no YouTube. Sim. Então pode seguir por esse caminho. O vlog seria essencial pra você. Eu acho que... Não sei se você quer mostrar muito da sua vida, mas, cara, o vlog dá muito certo. A galera vai me ver bebendo 50 cafés por dia, falando pra não beber tanto. Vão me ver meio como... Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Eu faço direto, eu falo direto isso. Mas eles gostam, cara, de falar a verdade na lata, gostam de você ser vulnerável, né, cara? Uhum. Então, tem que ser vulnerável, as pessoas gostam disso. Sim, tentar. Ver que você de fato é humano, né? Exato. Porque às vezes você tá ali falando regras, né? Dizendo, coma isso, faça isso. Só que na hora, não necessariamente, eu tenho o hábito de tomar café atendendo. Aí eu falo, você não pode tomar café até 2 horas da tarde. 5 horas eu tô aqui com café atendendo a pessoa. Eu bebo muito café também. Eu comprei uma máquina expresso, igual essa lá pro consultório. Cara, eu falei, foi a pior coisa que eu fiz. Porque teve um dia que eu bebi 5 cápsulas, fora os coadinhos que vem quando minha mãe vai dar pro paciente e levam pra mim. Eu falei, gente, onde eu vou parar, entendeu? Então, Cara, eu não gosto de café, velho. Sério? Acredita? Pois é, cara. Cara, até minha faixa... Por isso que esse dente tá branco desse até minha faixa... Isso até minha faixa de algumas pessoas, sabia? As pessoas me julgam, cara, por eu não gostar de café. Me julga. Você não gosta de café, cara? Não tá certo, não. Fico lá na Mas, cara, cara, eu acho que eu sou muito elétrico. Se eu tomar café, eu fico... Próxima vez eu te ofereço um chá de capim-limão que eu tenho. Boa. Aí eu tomo. Bem chique também, chá de capim-limão. É bem gostoso. É isso. E aí, você gostou? O que você achou? Amei. Eu tenho certeza que o projeto vai ser um sucesso. Amém. É a primeira vez que a gente tá fazendo. Isso aí. Deu certo, irmão. Tamo junto. Estou ansiosa pra ver os próximos convidados. Voltará, com certeza você voltará com mais informações. A gente sempre tá se atualizando, né, cara? Tentando pesquisar, perguntas bacanas. Então, com certeza você tá de volta. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. A blusa me limita aqui. E é isso, galera. Tchau. Acompanha, curte, comenta. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau. Falamos, galera.